Acordei naquele dia como qualquer outro. A luz da manhã entrava pela janela, filtrando-se através das cortinas, e o som distante de pássaros cantando preenchia o ar. Mas algo estava diferente. Uma sensação estranha me acompanhava, como se o universo estivesse me preparando para uma revelação. Sou Andrew Marlowe, um pastor batista em uma pequena cidade da Alemanha. Minha vida até então era pautada por regras, doutrinas e uma fé que, eu acreditava, era inabalável. Contudo, tudo isso mudou de maneira abrupta em um dia fatídico, quando um grave acidente de carro me levou à beira da morte. Enquanto meu corpo lutava para se manter vivo, minha alma foi lançada em uma jornada que desafiaria tudo o que eu havia aprendido. Quando me vi atravessando um túnel de luz, uma paz indescritível tomou conta de mim. Eu não tinha medo. Em vez disso, uma curiosidade profunda me guiava. Ao final desse túnel, uma presença se revelou diante de mim. Reconhecia instantaneamente como Jesus, mas não o Jesus que eu conhecia das Escrituras ou das imagens que adornavam as paredes da minha igreja. Este era um Jesus que irradiava amor e compreensão. Um ser de luz que parecia saber cada pensamento e cada dúvida que habitava meu coração. Durante nosso encontro, Jesus me falou sobre amor incondicional. Ele me explicou que o pecado não é uma falha moral que merece condenação, mas, ao contrário, é o resultado da nossa falta de compreensão. Ele me fez entender que o verdadeiro julgamento não vem de Deus, mas de nós mesmos, à medida que evoluímos espiritualmente. Aquilo era um choque, um abalo em todas as minhas certezas. Como poderia eu, um pastor que dedicou a vida a pregar sobre a condenação e o pecado, ter estado tão errado? Jesus encorajou-me a voltar ao mundo e compartilhar essa nova mensagem. Ele sabia que isso desafiaria as doutrinas rígidas que eu havia defendido por anos, mas insistiu que eu deveria ser um portador de amor e compreensão. Eu hesitei. O que se tornaria de mim? O que pensariam os membros da minha congregação? Mas a urgência em seu olhar me convenceu. Eu precisava voltar. Após minha recuperação, retornei à minha comunidade, mas não da mesma forma. O homem que saiu do hospital era diferente. Eu havia sido transformado, mas, para muitos, essa transformação não fazia sentido. Assim que comecei a compartilhar minha nova visão, enfrentei resistência. Alguns membros da igreja olhavam para mim com desconfiança, como se eu tivesse me desviado do caminho certo. Eles se perguntavam como eu poderia desafiar o que sempre havia sido considerado como verdade. Começamos a entender que a fé não precisa ser uma prisão, mas pode ser um caminho aberto para a compreensão mútua. Os dias passaram e a resistência ainda estava presente. Havia momentos em que me sentia desanimado, quando o peso da rejeição parecia insuportável. Eu me perguntava se havia cometido um erro ao seguir o que acreditava ser a verdade, mas em momentos de dúvida, recordava o olhar amoroso de Jesus, a paz que sentia ao atravessar aquele túnel e a certeza de que o amor e a compreensão são fundamentais. A transformação da minha igreja não foi instantânea, mas lentamente, como um rio que molda a rocha ao seu redor, a nossa comunidade começou a mudar. Abertas para novas ideias, as pessoas começaram a encontrar conforto em um espaço que antes parecia hostil. A espiritualidade tornou-se uma jornada coletiva, onde todos podiam partilhar suas experiências e crenças. Agora, ao olhar para trás, percebo que minha experiência de quase morte não foi apenas uma viagem ao desconhecido, mas um convite para uma nova maneira de viver e acreditar. A vida é um ciclo constante de aprendizado e crescimento, e estou grato por ter tido a oportunidade de redescobrir o que significa amar e ser amado. Aprendi que a espiritualidade é um caminho sem fim,
repleto de descobertas que nos conectam uns aos outros e ao divino. E, embora a jornada ainda esteja longe de terminar, sinto que estou exatamente onde deveria estar, compartilhando uma mensagem de amor e esperança. A transformação que eu esperava na minha congregação começou a se moldar, mas não sem resistência. No entanto, à medida que eu me aprofundava nessa nova espiritualidade, outras experiências começaram a se manifestar. Estranhas ocorrências começaram a acontecer ao meu redor. E o que antes era um espaço sagrado e acolhedor, agora parecia carregar uma carga pesada de mistério. Certa noite, após um culto em que discutimos sobre amor e aceitação, fui abordado por Sophie, uma jovem da minha congregação que sempre fora tímida e reservada. Ela tinha os olhos brilhantes, mas também uma sombra de preocupação. Sophie me contou que desde a minha experiência de quase morte, havia começado a sentir presenças estranhas ao seu redor. Ela descreveu sussurros que pareciam vir do nada e sombras que dançavam nas paredes de sua casa. Embora eu quisesse oferecer conforto, uma parte de mim se preocupava em não ser capaz de explicar o que estava acontecendo. A racionalidade que me sustentava estava se esvaindo, e a dúvida começou a me assolar. Naquela mesma semana, outro membro da igreja, o Sr. Horst, um veterano e respeitado membro da comunidade, começou a relatar visões. Ele dizia que via figuras em sua propriedade, pessoas que não reconhecia, e que essas aparições pareciam estar tentando se comunicar. O Sr. Horst era um homem prático, alguém que sempre confiou na lógica e na razão. Quando o vi, sua voz tremia, e pude sentir o medo em suas palavras. O que estava acontecendo com a nossa comunidade? As histórias de Sophie e Horst começaram a se entrelaçar em uma teia de mistério que parecia crescer cada vez mais. À medida que os relatos se acumulavam, percebi que algo maior estava em jogo. As experiências que antes pareciam apenas individuais, agora estavam começando a se conectar. Uma noite, enquanto meditava em busca de respostas, uma ideia repentina me atingiu. E se essas manifestações fossem uma resposta ao que estávamos fazendo? Um eco da nossa busca por amor e compreensão? Essa hipótese me deixou inquieto, mas não pude ignorar a sensação de que havia um propósito por trás de tudo isso. Decidi então investigar mais a fundo. Convidei Sophie e Horst para uma conversa, e juntos formamos um pequeno grupo de apoio. À medida que compartilhávamos nossas experiências, percebi que havia um padrão. Todos nós estávamos lidando com questões de culpa, arrependimento e medos não resolvidos. Às vezes, esses sentimentos pareciam ganhar forma, manifestando-se como a presença que Sophie sentia ou as visões que Horst experimentava. Era como se, de alguma forma, a nossa própria energia emocional estivesse atraindo essas entidades. Mas havia um perigo crescente. Algumas noites, os sussurros se tornaram mais altos, e em uma dessas noites, enquanto eu orava em busca de clareza, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. No entanto, a sensação de ser observado era inegável. A inquietação tomou conta de mim, e percebi que estava lidando com algo que ia além da compreensão humana. Minha fé, que antes era uma âncora, agora parecia uma vela à mercê do vento. O grupo começou a se reunir regularmente, e com cada encontro, as aparições pareciam intensificar-se. À medida que falávamos sobre nossos medos e inseguranças, as manifestações tornavam-se mais frequentes e intensas. Sophie, que parecia ter uma conexão especial com o plano espiritual, sugeriu que fizéssemos uma sessão de meditação em grupo, uma forma de nos unirmos e tentarmos entender o que estava acontecendo. Concordei, mas a ideia me deixou apreensivo. O que poderíamos despertar? Na noite da meditação, a atmosfera estava carregada de expectativa e medo.
Sentamo-nos em um círculo, as velas assim que começamos a meditar, um frio súbito invadiu o ambiente. As luzes começaram a piscar e sussurros se tornaram audíveis, como uma multidão murmurando em uma língua desconhecida. Nossos corações batiam acelerados e a sensação de estar à beira de uma revelação era palpável. Foi então que uma imagem surgiu em minha mente, clara e vívida. Uma figura envolta em luz, semelhante àquela que eu havia encontrado no túnel. Mas, ao invés de paz, havia um sentimento de urgência e tristeza. Era como se aquela presença estivesse tentando nos alertar sobre algo. No momento em que percebi isso, um grito ecoou pela sala e a energia se tornou insuportável. A meditação foi interrompida e todos nós, em pânico, nos afastamos uns dos outros. Naquele instante, percebi que havia algo mais profundo em jogo, uma conexão entre nossas experiências espirituais e o que estava acontecendo em nossas vidas. Aquela presença não era apenas um eco do meu passado, mas uma manifestação de nossas lutas e assim, a partir daquele momento, eu sabia que precisávamos buscar as respostas juntos. Uma nova jornada estava apenas começando, e o caminho à frente seria tanto desafiador quanto transformador. A tensão na sala durante a meditação foi apenas o prenúncio do que estava por vir. Nos dias que se seguiram, as manifestações se tornaram mais intensas. As sombras que antes dançavam nas paredes agora pareciam se mover de forma deliberada, como se estivessem se comunicando entre si. A atmosfera na congregação estava carregada de um medo palpável, e cada membro do grupo parecia estar sob uma pressão crescente. Sophie, cada vez mais inquieta, começou a se afastar do grupo. Ela frequentemente se perdia em pensamentos, seus olhos parecendo olhar através de nós, em vez de para nós. Uma noite, enquanto eu a observava, percebi que ela estava desenhando em um caderno durante nossa reunião. Quando pedi para ver o que ela havia criado, seu rosto ficou pálido. Havia figuras, sombras e formas que eu reconheci de minha própria experiência. Eram as mesmas que eu havia visto no túnel. Confusa e assustada, Sophie disse que não sabia como aquilo havia surgido. Horst, por outro lado, começou a agir de maneira estranha. Ele, que sempre foi tão lógico e centrado, começou a se tornar obcecado por uma história local que havia ouvido sobre uma antiga lenda da cidade. Ele falava sobre um culto que havia sido extinto há décadas, mas que, segundo ele, estava prestes a ressurgir. Ele afirmava que as aparições que via estavam conectadas a esse culto e que a energia que estávamos gerando poderia estar atraindo essas entidades antigas. Ao mesmo tempo, seus relatos pareciam se tornar cada vez mais contraditórios. Em uma conversa, ele falava com certeza sobre as intenções benevolentes das entidades, mas logo depois expressava medo e desespero, como se estivesse preso. A cada novo relato, a sensação de que estávamos lidando com algo muito maior do que nós crescia. Comecei a investigar a história de nossa cidade, buscando entender a origem da lenda que Horst mencionara. No entanto, o que encontrei foi um emaranhado de informações contraditórias. Alguns diziam que o culto tinha sido pacífico, enquanto outros falavam de rituais sombrios e sacrifícios. Havia relatos de desaparecimentos misteriosos que datavam de décadas, todos relacionados a essa mesma lenda. Cada pista que eu seguia parecia me levar a mais perguntas, e as respostas que encontrava pareciam se desfazer sob meu olhar. Em uma noite particularmente tensa, enquanto refletia sobre tudo isso, decidi visitar a antiga biblioteca da cidade, onde havia um arquivo sobre os eventos passados. A biblioteca estava quase vazia, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim assim que entrei. O silêncio era ensurdecedor, e o cheiro de mofo e papel velho me envolveu. Enquanto examinava os livros empoeirados, algo chamou minha atenção.
Um diário que parecia ter pertencido a um membro do culto, datado de muitos anos atrás. O diário estava cheio de anotações sobre rituais e invocações, mas o que mais me chocou foram as referências a uma entidade que parecia descrever exatamente as experiências que estávamos vivenciando. O autor mencionava um eco do passado, uma força que poderia ser despertada por aqueles que buscavam respostas espirituais. A cada passagem que eu lia, a inquietação dentro de mim aumentava. O que se queríamos era amor e aceitação, mas o que estávamos realmente invocando? Quando voltei para casa, minha mente estava em turbilhão. Uma parte de mim queria acreditar que poderíamos controlar essa força, mas outra parte temia que estávamos apenas arranhando a superfície de algo muito mais profundo e sombrio. Naquela noite, não consegui dormir. As sombras pareciam estar mais presentes do que nunca, e os sussurros ecoavam em minha mente. Na manhã seguinte, decidi que precisava compartilhar o que havia descoberto com Sophie e Horst. No entanto, ao encontrá-los, percebi que as coisas tinham mudado. Sophie estava mais distante, seus olhos parecendo vazios, e Horst estava frenético, falando sobre uma cerimônia que ele acreditava que precisávamos realizar para acalmar as forças que havíamos despertado. Eu hesitei. Como poderíamos realizar uma cerimônia sem saber ao certo o que estávamos lidando? A ideia de se arriscar ainda mais me deixava apreensivo, mas Horst estava convencido de que era a única maneira de resolvermos a situação. Ele tinha uma determinação em seu olhar que não via antes, e isso me deixou inquieto. A urgência de suas palavras me fez questionar se ele havia encontrado algo mais, algo que estava escondido entre as páginas do diário que eu havia lido. Uma sensação de que ele guardava um segredo se instalou em mim, mas não consegui descobrir o que era. Enquanto o grupo debatia, um estrondo ecoou do lado de fora, fazendo-nos pular de susto. Olhando pela janela, vi uma sombra se movendo rapidamente, e a sensação de que estávamos sendo observados aumentou. O que antes era um mistério agora começava a se revelar como uma ameaça palpável. Eu sabia que estávamos em um ponto crítico, e o que decidíssemos naquele momento poderia mudar tudo. As vozes em minha cabeça se tornaram mais insistentes. A linha entre a fé e a dúvida estava se desfazendo, e a verdadeira natureza do que estávamos enfrentando estava prestes a ser revelada. Eu precisava agir, e a escolha entre confrontar o medo ou recuar se tornava cada vez mais clara. A jornada que havia começado como uma busca por transformação, agora se tornava uma luta pela sobrevivência, e as sombras que uma vez buscávamos entender estavam se transformando em algo que precisava ser enfrentado. Sophie e Horst estavam prestes a entrar em um estado de frenesi. A tensão entre nós era quase palpável. Eu precisava intervir, mas antes que pudesse articular uma ideia, a janela atrás de nós se estilhaçou em um espetáculo de vidro e luz. Um grito rasgou o ar, e quando me virei, vi uma figura emergindo da escuridão do lado de fora. Uma silhueta indistinta que parecia se contorcer e mudar de forma. O coração disparou em meu peito enquanto eu recuava, o instinto de sobrevivência tomando conta. A figura avançava, e em um momento de clareza aterrorizante, reconheci os contornos. Não era uma mera sombra, mas algo mais, algo que se alimentava do nosso medo. As palavras de Horst sobre a cerimônia ecoaram em minha mente como um sino tocando em um funeral. A atmosfera mudara. Não estava mais apenas lidando com o desconhecido, mas com uma presença que parecia ter uma vontade própria. Sophie, que antes estava distante, agora parecia acordar de um transe. Ela avançou em direção à sombra com uma determinação que eu nunca havia visto antes. Ela não é o que parece. Precisamos entender, disse ela, a voz firme apesar do pânico que nos cercava. Minhas mãos tremeram enquanto eu tentava puxá-la para trás.
mas algo em seus olhos me fez hesitar. Havia uma conexão entre ela e aquela entidade, como se compartilhassem um segredo obscuro. E então, a sombra se solidificou, revelando uma forma humanoide, mas com características distorcidas e grotescas. A criatura sorriu. O sorriso não era amigável, mas sim uma expressão de triunfo, como se tivesse esperado por esse momento. A tensão se intensificou. A criatura se dirigiu a nós, e suas palavras, embora sussurradas, ressoaram como um eco profundo em meu ser. "Vocês me despertaram", disse ela, a voz reverberando em nossos corpos. "Estão prontos para descobrir a verdade que tanto desejam? A verdade que está enterrada nas sombras do passado de sua cidade?" Com cada palavra, eu sentia como se algo estivesse se desenrolando dentro de mim, uma verdade que eu havia ignorado. As memórias de minha pesquisa retornaram, formando um mosaico de imagens e relatos. A lenda do culto, os desaparecimentos, as entidades que se alimentavam do desespero e da dor. Fui tomado por uma percepção aterradora. Tudo estava interligado, e não éramos apenas espectadores, éramos participantes involuntários de um jogo muito mais complexo. "Eu não sou seu inimigo", a criatura continuou, "mas uma guardiã das verdades que vocês temem enfrentar. O culto não foi extinto, ele se transformou, evoluiu. E vocês, com suas buscas espirituais, abriram a porta para o que foi esquecido. A cidade não é apenas um lugar, é um campo de batalha entre a luz e a escuridão." Horst entrou em colapso sob o peso dessa revelação, suas convicções desmoronando. "Mas o que você quer de nós?", perguntou, sua voz trêmula. A criatura se virou para ele, os olhos brilhando com uma malevolência que me fez estremecer. "Eu quero que você escolha", disse ela. "De que lado você está? A luz, que busca a verdade, ou a escuridão, que prefere a ignorância? Cada um de vocês carrega uma parte desse passado. Agora, a decisão é sua." Um frio cortante percorreu minha espinha. A ideia de que eu poderia ser parte desse conflito me deixou paralisado. Olhei para Sophie, que parecia mais assustada do que nunca, mas também havia uma centelha de entendimento em seu olhar. Era como se ela tivesse vislumbrado a verdade que eu ainda não conseguia compreender. As sombras na sala começaram a se agitar, dançando freneticamente, como se também estivessem esperando uma resposta. Eu sabia que qualquer hesitação poderia ser fatal. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas uma manifestação espiritual, mas um teste para nossas almas. "Precisamos parar isso", murmurei, "mais para mim mesmo do que para os outros. Não podemos deixar que isso se torne nosso destino." Mas enquanto falava, percebi que a criatura estava certa. Nós estávamos emaranhados em algo muito maior. Nossa busca por respostas havia atraído a atenção de forças que estavam além de nossa compreensão. Nesse momento de revelação, a sombra se aproximou de mim, e eu senti sua presença invadir minha mente, como se estivesse buscando algo profundo dentro de mim. Minha resistência começou a desmoronar, e eu percebi que a linha entre ser um agente e um mero espectador estava se desfazendo. Eu estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas também o que eu poderia me tornar. Com um grito interno, lutei contra a influência que me envolvia, mas não sabia até onde minha própria força poderia me levar. O que restava da minha sanidade se tornava um fio tênue, e em questão de momentos, percebi que a escolha que eu e os outros teríamos que fazer não era apenas sobre nós, mas sobre o destino de toda a cidade. As sombras não eram apenas um eco do passado. Elas eram uma advertência do que poderia se desenrolar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Senti a pressão da criatura se intensificar ao meu redor, como se as sombras se tornassem mais densas, mais ameaçadoras. O ar estava pesado, saturado de uma energia que me fazia querer correr. Mas havia uma parte de mim que se recusava a desistir.
Sophie e Horst estavam ao meu lado, mas a verdade era que eu estava sozinho nessa luta interna. A criatura, agora uma presença palpável, estava tentando me atrair para um abismo de desespero e dúvida. Você não precisa fazer isso, eu disse, tentando encontrar uma força na minha voz. Podemos entender. Não precisamos escolher entre luz e escuridão. Podemos encontrar um caminho diferente. Mas em meu coração, eu sabia que minhas palavras soavam vazias, quase como uma súplica. A sombra que se materializara diante de nós não era apenas uma manifestação do que temíamos, era um reflexo de nossas dúvidas mais profundas. A criatura riu, um som que reverberava em meu corpo e fazia meus ossos tremerem. Caminhos diferentes? Vocês não compreendem. A verdade não é um caminho, é um abismo. E a única saída é abraçar a escuridão que carregam dentro de vocês. Seu olhar penetrante parecia desvendar as camadas da minha alma, revelando medos que eu tinha ocultado até mesmo de mim mesmo. A imagem de minha infância surgiu em minha mente, repleta de momentos de insegurança e solidão. Lembrei-me das noites em que me convenci de que os monstros sob a cama eram apenas fruto da minha imaginação. Agora, diante daquela entidade, percebi que eu nunca havia realmente deixado aqueles medos para trás. Lutei contra a pressão que a criatura exercia sobre mim. Se eu ceder, se eu permitir que ela me consuma, o que restaria? A ideia de perder minha vontade, de me tornar uma marionete nas mãos da escuridão, me aterrorizava. Olhei para Sophie, que me observava com uma mistura de preocupação e esperança. Ela precisava de mim, assim como eu precisava dela. Não podemos deixar que isso nos defina, eu disse a ela, a voz quase quebrando. Precisamos lutar, não apenas contra a criatura, mas contra o que ela representa. Horst parecia perdido, sua expressão refletindo uma batalha interna que só ele poderia enfrentar. Horst, a escolha é sua também. Não podemos permitir que ela decida por nós. A criatura se aproximou mais, seus olhos brilhando com um brilho ameaçador. Vocês acham que podem resistir? O medo é um veneno e o tempo está se esgotando. As sombras ao nosso redor começaram a se agitar de forma frenética, como se a própria sala estivesse sofrendo com a pressão da escolha que tínhamos que fazer. Sophie avançou, seus olhos determinados. Se a verdade está nas sombras, então precisamos iluminá-las. Não podemos ter medo do que está escondido. Se você é a guardiã das verdades, então mostre-nos. Deixe que a luz entre. Sua voz ecoou, e por um breve momento eu vi um brilho de esperança nas sombras. A criatura hesitou, como se estivesse ponderando a força da determinação de Sophie. A luz é uma espada de 2 gumes, ela disse lentamente. Vocês estão dispostos a enfrentar o que se esconde na escuridão de seus próprios corações? Eu sabia que essa era a chave. A batalha não era apenas contra a criatura, mas contra a escuridão que cada um de nós carregava. Eu precisava confrontar meus próprios medos, as verdades que havia evitado. Inspirando profundamente, percebi que minha resistência não era uma barreira, mas um convite. E se eu pudesse transformar meu medo em coragem? Sim, declarei, sentindo a força das palavras se solidificando em mim. Estamos prontos para enfrentar a verdade, não importa quão sombria ela seja. Não seremos derrotados por sua presença. A energia ao meu redor começou a mudar. A escuridão, a princípio opressiva, agora parecia hesitante. A criatura recuou levemente, como se a luz que emanava de nossa determinação estivesse começando a afetá-la. Vocês têm coragem, ela reconheceu. Mas coragem sem compreensão pode ser tão devastadora quanto a ignorância. O dilema pesado pairava no ar, e eu sabia que a escolha de enfrentar a verdade não era apenas sobre nós, mas sobre o que viria a seguir. O tempo estava se esgotando.
Cada segundo que passava parecia aumentar a urgência da situação. Eu precisava agir, precisava encontrar uma maneira de transformar essa situação em algo que pudéssemos controlar. Sophie e Horst, precisamos unir nossas forças. Juntos podemos iluminar essa escuridão. O olhar determinado de Sophie deu-me a coragem que eu precisava. As sombras começaram a se agitar de novo, mas agora eu sentia que tínhamos uma chance. O que quer que fosse essa realidade, eu estava pronto para enfrentá-la, não como um espectador, mas como um protagonista da minha própria história. O abismo que se abria diante de nós não era mais um destino, mas uma oportunidade de redescobrir a verdade que havia sido enterrada. Levantando a cabeça com nova determinação, eu disse: vamos juntos. Não há mais espaço para o medo, apenas a vontade de descobrir. E assim, com um grito de guerra silencioso, nos posicionamos frente à criatura, prontos para enfrentar o que quer que a escuridão nos reservasse. A batalha estava apenas começando, e eu estava determinado a não deixar que ela se tornasse nosso fim. Os olhos da criatura brilhavam como chamas, e seu riso ecoava em um tom profundo e sinistro. Vocês realmente acreditam que podem derrotar a escuridão? Que podem compreender o que não pode ser compreendido? A pressão ao meu redor aumentou, como se as sombras quisessem engoli-los, mas a determinação ardia em meu peito. Sim, respondi, a voz firme apesar do medo que me invadia. A escuridão só tem poder se nós permitirmos. Vamos enfrentar isso juntos. Olhei para Sophie e Horst e vi que eles estavam prontos, suas expressões refletindo a mesma determinação que eu sentia. A criatura avançou e as sombras se tornaram um turbilhão à sua volta. Então que assim seja. Preparem-se para a verdade que vocês não estão prontos para aceitar. Com um movimento rápido, ela estendeu as garras, e um vento gélido cortou o ar, fazendo com que eu estremecesse. Senti a energia da escuridão se infiltrando em meus pensamentos, sussurrando dúvidas e medos que eu havia enterrado. Você é apenas um eco do que tememos, gritei, tentando afastar a influência que a criatura tentava exercer sobre mim. Nós não somos fracos, carregamos a luz de nossas esperanças e sonhos. As palavras saíram de mim como uma onda, e percebi que a luz que mencionara não era apenas um conceito abstrato. Era a força que cada um de nós trazia, alimentada por nossas experiências e pela coragem que compartilhávamos. A criatura hesitou, surpresa pela intensidade da nossa união. Vocês são tolos. Ela rosnou, mas sua voz estava menos segura. O que vocês têm é fraqueza disfarçada. A verdade é que todos vocês têm medo do que realmente são. Com um gesto, as sombras se agitaram, e eu vi imagens distorcidas de meus próprios fracassos, de momentos em que deixei a dúvida me dominar. Mas em vez de recuar, um fogo cresceu dentro de mim. Não sou apenas isso, eu gritei, lembrando-me de cada superação, de cada passo que dei para me tornar quem sou. A dor não me define, o medo não me controla. O brilho em meu coração se intensificou e eu percebi que a escuridão em sua essência não era invencível. Juntos, Sophie exclamou, e sua voz ressoou como um mantra. Vamos unificar nossa luz. Horst, então, levantou a mão e juntos formamos um triângulo, um símbolo de força. A energia entre nós começou a pulsar, uma luz quente se espalhando pelo ambiente, desafiando as sombras que nos cercavam. A criatura gritou, sua forma se contorcendo em agonia, enquanto a luz começava a dissipar a escuridão. Vocês não podem fazer isso. A verdade é muito poderosa. A fúria dela misturava-se à confusão, e eu sabia que havia atingido um ponto de ruptura. Então vamos revelá-la, eu declarei. E com isso, a luz que emanava de nós se intensificou, invadindo cada canto escuro da sala. A criatura começou a se desvanecer,
suas garras se dissolvendo em um mar de sombras que se dissipavam como fumaça ao vento. O que antes era um abismo de desespero, agora se transformava em um espaço iluminado, onde a verdade poderia finalmente emergir. Não podemos deixar que essa luta termine sem entender o que ela representa, eu disse, respirando fundo e sentindo a energia vibrante ao nosso redor. Vamos confrontar o que a escuridão tentou esconder. Com isso, visualizei a imagem da criatura, suas formas grotescas se transformando em fragmentos, como se cada parte revelasse uma história não contada. Então, uma voz suave começou a se formar no meio da luz. Vocês tiveram coragem de enfrentar seus medos, e isso os libertou. A verdade não é um fardo, mas um caminho para a liberdade. As palavras vibravam com uma ressonância que fazia ecoar em meu coração. Sophie e Horst estavam ao meu lado, e nós três nos olhamos, percebendo que a batalha não era apenas contra a criatura, mas contra tudo o que a escuridão havia alimentado dentro de nós. A verdade é complexa, eu disse, mas é nossa, e nós somos mais fortes do que qualquer sombra. Com um último grito que ecoou em nossa união, a luz irrompeu e a criatura foi finalmente consumida, deixando para trás uma sensação de alívio e clareza. O ar ficou leve e as sombras se dissiparam, revelando uma nova realidade. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. A batalha interna continuaria, mas agora, armados com a luz que havíamos descoberto juntos, estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. E, acima de tudo, aprendemos que a verdadeira força reside em enfrentar nossos medos, em abraçar a verdade e em nunca permitir que a escuridão defina quem realmente somos. Quando a luz finalmente se dissipou, eu me vi de volta na sala, mas tudo havia mudado. O ar estava claro, quase etéreo, e o peso que antes me oprimia agora se transformara em um leve resquício de tensão. Sophie e Horst estavam ao meu lado, suas expressões refletindo uma mistura de alívio e exaustão. Apesar da vitória, algo dentro de mim estava irremediavelmente alterado. A batalha contra a criatura havia deixado marcas profundas, não apenas em nosso ambiente, mas em nossas almas. Sentei-me no chão frio, as pernas tremendo sob o peso da experiência. O eco do riso sinistro da criatura ainda ressoava em meus ouvidos, e mesmo que a luz tivesse vencido, as sombras pareciam linger numa parte de mim. Fechei os olhos, tentando afastar as imagens que ainda dançavam em minha mente. Os sussurros da escuridão, as dúvidas que tentaram me consumir. A luta fora intensa, e embora tivéssemos triunfado, a sensação de que algo ainda permanecia pairando no ar era inegável. "Você está bem?" Sophie perguntou, sua voz suave quebrando o silêncio. Olhei para ela, e a preocupação estampada em seu rosto me fez perceber que não era apenas eu que estava mudado. A batalha nos afetara a todos, cada um de nós lidando com a experiência à sua maneira. Horst estava em pé, apoiando as mãos nos joelhos, sua respiração ainda ofegante. "Foi intenso", ele finalmente disse, e eu sabia que aquelas palavras não eram suficientes para descrever o que havíamos enfrentado. O espaço ao nosso redor estava transformado, mas o que realmente me assombrava era a sensação de que a escuridão tinha sido apenas um reflexo do que carregávamos dentro de nós. As perguntas que surgiram durante o confronto continuavam sem resposta. O que mais havia naquele lugar que não compreendíamos? Que outros medos e inseguranças ainda estavam escondidos em nós, à espera de uma oportunidade para se manifestar? Levantei-me lentamente, as pernas ainda vacilando, e caminhei até a janela. Olhei para fora, para o mundo que parecia tão normal, tão sereno. Mas eu sabia que, apesar da calma exterior, havia um abismo dentro de mim que não poderia ser ignorado.
A luz que havíamos invocado era real, mas as cicatrizes emocionais deixadas pela batalha também eram. A realidade que eu conhecia nunca mais seria a mesma. Precisamos falar sobre o que aconteceu, eu disse, ainda olhando para o horizonte. Isso não foi apenas uma luta contra a escuridão, foi um confronto com nossos próprios medos. As palavras saíram com um peso que eu não conseguia ignorar, e percebi que não estava apenas tentando entender o que havia acontecido, mas também buscando um caminho para a cura. Sophie se aproximou e eu vi a determinação em seus olhos. Sim, precisamos entender o que isso significa para nós. Não podemos deixar que essa experiência nos defina, mas também não podemos ignorá-la. O tom de sua voz era firme, mas havia uma vulnerabilidade que a tornava ainda mais poderosa. Horst concordou, e juntos começamos a discutir o que realmente significava ter enfrentado aquela criatura, o que a escuridão representava em nossas vidas. Cada palavra que trocávamos era como uma luz que iluminava as partes escuras de nossa experiência, mas também éramos forçados a confrontar as verdades que preferiríamos evitar. A noite avançava, e eu sabia que o processo de cura seria longo. O peso da batalha ainda estava em meus ombros, e mesmo que eu houvesse sobrevivido, o sentimento de estar sendo observado não desapareceria tão facilmente. A escuridão poderia ter sido derrotada, mas suas sombras ainda existiam dentro de mim, sempre à espreita, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Vamos lembrar disso, eu disse, olhando para os amigos que se tornaram família durante a luta. O que enfrentamos aqui não será esquecido. E mesmo quando as sombras tentarem nos alcançar novamente, saberemos que temos a luz dentro de nós para enfrentar o que vier. Concordamos em seguir em frente, mas com a consciência de que a jornada não terminara. O impacto emocional da batalha seria um companheiro constante, moldando quem éramos e quem poderíamos nos tornar. A escuridão havia sido desafiada, mas o legado da luta permanecia, e eu sabia que, de alguma forma, nunca seríamos os mesmos. A verdade que havia emergido era mais complexa do que qualquer um de nós poderia imaginar, e a luta pela compreensão continuaria. A batalha havia terminado, mas as cicatrizes permaneciam visíveis, não em nossos corpos, mas em nossas almas. O peso da experiência ainda me seguia, como um eco persistente que não conseguia silenciar. Olhando para os rostos de Sophie e Horst, percebi que a transformação que havíamos enfrentado era um fardo compartilhado. Estávamos conectados por algo mais profundo, algo que a escuridão não poderia apagar. Precisamos fazer algo com isso, eu disse, a voz tremendo levemente. Não podemos deixar que essa luta defina quem somos, mas não podemos ignorar o que aconteceu. As palavras que saíam de mim eram um apelo por compreensão, um desejo de que cada um de nós pudesse encontrar sentido no que havia ocorrido. Sophie assentiu, seu olhar determinado. Sim, precisamos explorar isso juntos. A sombra pode ter sido derrotada, mas a verdadeira batalha está apenas começando. Sua coragem me inspirou, e eu sabia que, apesar do medo que ainda me consumia, não estava sozinho nessa jornada. Horst, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. O que vocês acham que aquela criatura realmente era? Uma manifestação dos nossos medos? Ou algo mais? Ele parecia ponderar, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que não se encaixava. Talvez seja as duas coisas, respondi, olhando pela janela novamente. O céu lá fora estava tingido de um azul profundo, quase como se o mundo estivesse tentando se recuperar de uma tempestade. A escuridão dentro de nós pode se manifestar de infinitas maneiras. E agora, após essa experiência, precisamos enfrentar os resquícios dela. Concordamos e começamos a discutir não apenas o que enfrentamos,
Mas o que isso significava para cada um de nós? Fomos revelando as fraquezas, os traumas e os anseios que, de alguma forma, haviam se entrelaçado com a criatura que enfrentamos. Cada confissão era uma luz que iluminava as partes mais sombrias de nós mesmos, e a conversa nos trouxe um senso de alívio, mas também de responsabilidade. O tempo passava, e com ele, a noite se tornava mais profunda. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas havia algo reconfortante em sabermos que estávamos juntos nessa jornada. A sensação de que a escuridão poderia voltar ainda estava presente, mas não mais como um terror absoluto. Agora era uma sombra que poderíamos confrontar. Naquele momento, percebi uma verdade mais profunda. A verdadeira luz não era apenas a vitória sobre a criatura, mas a capacidade de enfrentar o que está escondido dentro de nós. A escuridão poderia ser uma parte de quem somos, mas também era um convite à transformação. E assim, ao olhar para meus amigos, compreendi que as cicatrizes que carregávamos eram também marcas de resiliência, símbolos de uma luta que nos tornara mais fortes. Com um suspiro profundo, declarei: vamos fazer isso juntos. Vamos usar o que aprendemos para nos tornarmos melhores, para não apenas sobreviver, mas para prosperar. O peso da batalha ainda estava em nossos ombros, mas agora ele era um fardo compartilhado, algo que poderíamos carregar juntos. O que eu não esperava, entretanto, era o som que veio depois. Um sussurro, quase imperceptível, que flutuou pelo ar, como se a escuridão estivesse apenas aguardando uma oportunidade para se manifestar novamente. O riso distante da criatura ecoou em minha mente, e por um breve momento, o terror tomou conta de mim outra vez. Mas então me lembrei da luz que havíamos invocado, da força que encontrara dentro de mim. Estamos prontos, eu disse em voz alta, mais para mim do que para os outros. Se a escuridão voltar, estaremos prontos. A sensação de medo nunca desapareceria completamente, mas agora eu tinha algo mais, uma determinação renovada. Mesmo que as sombras estivessem à espreita, eu sabia que tinha a luz dentro de mim e que essa luz poderia ser um farol para aqueles que também enfrentassem suas próprias batalhas. Convido você, que me lê agora, a refletir sobre suas próprias lutas e medos. Você também possui uma luz dentro de si. Não ignore as sombras, mas enfrente-as. Compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos iluminar o caminho uns dos outros. Curta e inscreva-se no canal, porque sua voz e suas experiências são essenciais para que possamos continuar explorando essas verdades profundas e transformadoras. Não deixe para amanhã. A luz precisa ser compartilhada agora. No entanto, para minha surpresa, encontrei apoio em outros. Aqueles que também buscavam respostas para suas próprias dúvidas se reuniram a mim. Começamos a discutir, a questionar, e em vez de nos afastarmos, nos unimos em busca de uma espiritualidade mais inclusiva. A igreja começou a se transformar. O espaço que antes era estrito e limitado, agora se tornava um lugar onde diferentes crenças podiam coexistir.